Hoje nós vamos meditar um trechinho de João, no capítulo 15, no versículo 16, que é um trecho do Evangelho de hoje. Jesus disse assim: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e produzirdes fruto, e para que vosso fruto permaneça. Palavra da salvação. Quando a gente escuta esse trecho, né? Aquilo que eu já tenho falado sempre com vocês, toda vez que a gente escutar um trecho da Bíblia, a gente se coloca no lugar de quem está ouvindo. Se esse recado inicialmente foi dado, Jesus deu para os discípulos, hoje é para nós. Esse recado é dado pessoalmente para cada um. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi. Quanto é importante a gente se sentir escolhida. Entender que somos os escolhidos do Senhor. Para quê? Para ir em missão. Fala, Filó, você é missionário? Vou ser uma missionária? Vai. É essa a vocação cristã. Se a gente olhar aqui no Antigo Testamento, Isaías capítulo 6, no versículo 8, Isaías diz assim: em seguida ouvi a voz do Senhor que dizia: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Hoje Jesus que fala, hoje o clamor é dele, e fala: quem irá por mim? Quem irá anunciar ao meu povo a salvação? Quem irá por mim a anunciar o amor de Deus? Quem irá por mim a anunciar o Evangelho? Bem-aventurados seremos todos nós, o dia que tivermos a ousadia, a coragem de responder como Isaías: eis-me aqui, envia-me. A ser um missionário dele. Mas quando fala em missão, a gente sempre acha que alguém lá na África, ou ir lá para a Ásia, ir para algum outro lugar. Como é que eu, leiga, cristã, vou ser missionária aqui nesse mundo, enraizada no mundo? Eu digo a vocês, enraizada na família, enraizada no trabalho, na sociedade. Como que eu vou ser missionária? E é lá que ele está esperando que eu vá viver a minha missão. A missão da fé não é missão, é uma responsabilidade de todos nós, não é só dos padres. Cada cristão tem que se sentir responsável por um testemunho, porque é nesses ambientes que nós vamos revelar Jesus e revelar, ser eco desse Evangelho, sem precisar usar palavras. Esse testemunho é para todos nós, essa convocação que Jesus hoje faz é para todos nós. Somos nós que vamos ser esse eco do Evangelho. Filho, mas eu não sei falar, não precisa falar. Você tem coragem de anunciar para alguém, com alguém que você encontrou hoje, o que Jesus já fez na sua vida? Você tem coragem sem se envergonhar? Você tem coragem de um gesto de doçura, de cuidado com o outro? Então, na verdade, nós precisamos de ter essa coragem de anunciar, de encontrar com alguém que sofre e dizer para essa pessoa: a última palavra da sua vida não é dor, não é sofrimento, ela é a penúltima palavra. A última palavra não é dor. Encontrar com alguém que perdeu um filho, perdeu alguém que ama e dizer: a última palavra não é a morte. A última palavra da nossa vida é amor, é ressurreição, é alegria, porque é essa a proposta de Deus. Vocês têm coragem de anunciar de verdade, sem ficar assim, falar em meias palavras? Vocês têm coragem de anunciar que isso é uma verdade? Que é isso que Deus quer? Porque às vezes a gente tem medo de anunciar isso. E hoje eu acho que o maior dom que o cristão pode oferecer ao mundo é ser missionário da esperança. Nós estamos envolvidos num mundo que, apesar de uma face de muita despreocupação e de muita alegria, de muita euforia, é um mundo que vive absolutamente sem esperança, sem amanhã. Você fala, como é que você pode afirmar isso? É só ver o crescimento da violência e o consumo de drogas. Porque quem está inserido nessa violência e na droga não conhece amanhã, não tem esperança. Não acredita que existe uma outra possibilidade. Então, encerra ali.
E somos nós, cristãos, que vamos levar essa palavra, que vamos levar o nosso testemunho para o outro. Olha, eu digo para vocês, antes da gente, como pais, dar pão para os filhos, é preciso dar esperança. Antes que os professores deem doutrina para os alunos, é preciso dar esperança. E antes que a gente dê para os idosos pensão, é preciso dar esperança. Porque nós vivemos com muito pouco, mas o ser humano não vive sem esperança. Se você acordar pela manhã e achar que não tem nenhuma razão para você viver, e que a situação que você encontra, você não sai dela, você morrerá. Porque a esperança é mais ou menos como a vela de um barco, ela que te impulsiona, ela que te levanta, ela que te dá coragem para falar assim, não, mas eu já errei muito, não, mas eu já decepcionei demais, mas não é possível que eu tenha que recomeçar. E a esperança fala, coragem, começa de novo, vamos lá. Porque se a pessoa não tiver isso, ela vai morrer. Há muitos anos atrás, num domingo, eu ainda morava no Pensionato das Freiras, era um domingo à tarde, e a porta do meu quarto já ficava aberta, porque o nosso grupo de oração era diário, eram umas 100 mulheres, e era um entra e sai no meu quarto alucinado, eu já deixava a porta aberta, porque ficava facilitado. Eu estava secando o cabelo, quando eu escutei um choro tão desesperador, que eu falei com Jesus assim, tem serviço para você hoje, ó, tem gente ruim, porque hoje eu estou de folga, porque é domingo, estou descansando. E eu lembro que foi a última coisa que eu disse. Porque, na verdade, esse choro acabou, eu cheguei no corredor, aqui acho que quase ninguém nunca entrou no Pensionato de Freiras, né? São corredores compridos que tem porta dos dois lados. E eu parei no corredor, não tinha ninguém, era um domingo à tardinha, não tinha ninguém. Foi a primeira vez que realmente assim, eu fui absolutamente conduzida, porque eu virei à direita do meu quarto, andei X portas e não bati, eu entrei. Eu entrei e encontrei uma moça, médica também, injetando 300 unidades de insulina na veia do pé. Ela estava suicidando. E esse momento, se hoje eu sou magrinha e miúda, na época eu devia ser a metade disso. E eu tive uma luta corporal com ela. Tirei a seringa de insulina dela, não sabia quanto que ela tinha injetado. E, quando eu consegui acalmá-la, eu falava com Jesus, ela está quebrando o quarto, ela vai me matar, porque a responsabilidade sua que me trouxe aqui. E eu saí, abri a porta do quarto e passava uma pessoa, que era do meu grupo de oração, e eu disse, traga para mim um copo de água melada, o que você mais conseguir melar. E ela obedeceu sem nunca me perguntar. E eu fiquei com essa moça no quarto e deixei que ela contasse o que ela quisesse. Eu não conhecia, não sabia o nome dela. Não sabia o nome. E naquele momento, quando ela quebrou o quarto com o que ela podia quebrar, não parou de brigar comigo, foi só quebrando o quarto. E eu quieta, esperando, quando ela começou a falar de Jesus, aí eu tomei a palavra. E aí usei de muita autoridade, que não era minha, consegui calá-la, assentá-la, e dizer-lhe que se a vida dela estava ruim, é porque ela nunca tinha consultado e nunca tinha tido noção do amor de Deus na vida dela, e ela não sabia quem era ele, e como ela não era a dona da vida dela, ela não tinha o direito de tirá-la. E isso há 25 anos atrás, eu era uma menina na vida de oração, né? E eu disse para ela, na hora eu falei com ela, se você quiser, sua vida será transformada. Porque quando ela me contou por que ela ia suicidar, eu falei, mas só isso, só por isso. Pouquinho demais, pouquinho demais. Se você quiser, existe alguém que muda a sua vida. Mas muda inteira. Naquele momento, eu falei com ela, ele é a única pessoa por quem eu assino um papel em branco. Quer mudar de vida? E cutuquei Jesus na mesma hora, eu falei, Gê, presta atenção no que eu estou fazendo, que eu estou te garantindo. Se você não fizer nada com essa mulher, eu estou roubada. Porque eu estou te garantindo, olha como é que a minha fé era petitinha. Muito bem. Não conhecia nada dessa moça, passei a ser amiga. Porque eu tive que levá-la para o meu quarto para dormir comigo, porque como é que eu deixava uma pessoa que tinha acabado de tentar suicídio? Fiz ela tomar aquela água melada inteira, que a gente não sabia quanto de insulina tinha ido. Né? Ela morava sozinha, eu morava sozinha, você imagina, ela ia ser encontrada no cheiro, né? Porque a insulina era uma morte silenciosa. E aí eu levei ela para o meu quarto, tirei do meu quarto tudo que ela pudesse suicidar durante a madrugada. De tesoura, faca, tudo, foi um trabalho mortal. Levei o colchão dela e fiquei vigiando a moça. Falei, antes disso, claro, falei, vamos rezar, não é?
Se 2 estão reunidos, quem chega? Jesus. Falei, vamos contar uma história para ele. Vamos entregar essa história para ele. Vamos se entregar. É agora, é a hora. Rezamos muito naquela noite. Muito, nós duas. E uma pessoa que não sabia nem o nome, que é amiga íntima. É Jesus, né? Essas coisas só ele explica, mas ninguém. Muito bem. Na segunda-feira, ela ainda rezou conosco no grupo de oração. Na terça de manhã, quando eu cheguei para almoçar no pensionato, ela foi atrás de mim e falou assim, você não imagina o que aconteceu? Eu falei, o quê? O que Jesus fez? Eu falei, já? Foi rápido demais? Eu recebi uma proposta, um telefonema, uma proposta financeira imperdível. Mudo de cidade agora. Eu falei, não, mas isso é que é mudança radical. Ele tirou ela daqui, mudou ela de cidade, mudou a vida dessa moça. Mudou inteiro. Mudou. Para a pessoa que estava naquele momento da morte, foi preciso apresentar aquele que a única pessoa que a gente pode chamar como Deus da esperança é o nosso Deus, porque Ele nos abre um futuro. Ele nos abre outras portas. Ele é capaz de mudar a nossa vida radicalmente. Então, será que a gente é capaz de chegar diante de alguém e dizer para essa pessoa que o nosso Deus que cremos é vivo? Será que conseguimos ser testemunha dessa ressurreição, de um Deus que caminha conosco e que a gente pode dizer, eu creio e Ele mudará? Será que a nossa fé nos permite fazer isso? Será que damos conta de ser essa testemunha que o mundo precisa? Um mundo onde está tão carente, pessoas que estão tão sem esperança. A gente tem encontrado pessoas tão sofridas, que desconhecem que são amadas por um Deus, que desconhecem que diante de uma situação difícil, existe uma palavra? Porque existe uma pessoa que pode mudar tudo. Será que a gente se arma disso para poder anunciar durante todo um dia? Esse Deus de misericórdia? Esse Deus que cuida, que zela? Será que temos alegria bastante para levar isso para as pessoas e dizer, coragem, há um Senhor, há um Deus que é Pai, que vela por cada um de nós. Porque às vezes a gente não acredita que Deus cuida assim com tanto cuidado de cada um de nós. Às vezes a gente nem sabe citar para as pessoas que existe um hino na Bíblia, em Isaías 40, no verso 30, esse aqui é chamado de hino da esperança, né? Que diz assim, mesmo os jovens se cansam e se esgotam, até os moços vivem a tropeçar, mas os que põem a sua esperança em Yahvé, renovam suas forças, abrem asas como as águias, correm e não se esgotam, caminham e não se cansam. Você já experimentou isso aqui na sua vida? Você já compreendeu essa palavra? O que é renovar? Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças? Você já experimentou isso? Porque é à medida que você experimentar isso, é que você poderá dar testemunho disso. Porque é Jesus que é tão cuidadoso, porque Ele é o missionário por excelência, porque aqueles que têm a coragem de anunciá-lo, têm a coragem de sair a trabalho, é Ele mesmo que vai também nos ajudar a experimentar aquela alegria que os primeiros discípulos experimentaram, aqueles 72 que Ele mandou para a missão, e que quando chegaram, muito alegres, que Jesus tem o cuidado de acolher, falou, vem cá, porque agora sou eu que vou cuidar de você, é em mim que você vai descansar agora, eu vou te restaurar, vou te perdoar os seus erros, vou perdoar quando você teve medo de me anunciar, e sou eu que me dou todo de novo a você. Aonde que a gente vive isso? Na Eucaristia. Porque à medida que eu recebo Jesus na Eucaristia, Ele me evangeliza para que eu possa evangelizar. É assim que as coisas acontecem? Ele trabalha em mim para que eu possa dar a sequência. E olha que missão belíssima a gente poder ser testemunho dessa esperança. E eu digo para vocês que eu tenho uma fé que eu caracterizo ela como uma fé muito simples. Não tem muita dificuldade, não é? Eu simplesmente creio. Não preciso de nada para poder me provar, não. Eu simplesmente creio. Isso foi desde sempre. Então, muitas pessoas, né, algumas pessoas já comentaram que a doutora Filó acha que Jesus está por conta só dela. Claro que eu não tenho essa presunção, não é? Mas eu creio num Deus vivo. E creio num Deus que prometeu assim, eis que estou convosco todos os dias. Que Ele não disse que existia sábado, nem domingo, nem feriado, e nem que tinha um dia especial para a gente poder clamar por Ele. Mas eu creio num Deus que eu clamo,
Ele escuta e Ele age. Então, quinta-feira passada, quando eu acordei às 4h30 para rezar, quando eu cheguei no quarto de Jesus, falei com ele assim, amigo, hoje eu estou pior do que um trapo. Falei, Gê, eu estou tão cansada. Quando eu ajoelhei para rezar, eu falei, eu acho que eu não sobrevivo hoje, não. Falei com ele, Jesus, eu estou tão cansada, mas o meu cansaço hoje ele está acima do meu normal. Acho que não conseguimos dormir nem 5 horas, dormimos umas 4 e pouco, nem sei se deu 4 horas. Falei, eu não consegui restaurar, eu estou muito cansada e sei que hoje eu viverei apenas sustentada pela sua misericórdia. Você sabe que o nosso dia hoje está pesado demais. E fui à missa, comunguei, repeti a mesma coisa para ele. Fui para o CTI foi uma loucura pela manhã. Tinha que acudir uma criança que estavam muito preocupados. Tinha que dar uma entrevista ao vivo. Ainda tinha que estar no consultório 1h30. Eu não andei, eu voei. Quando eu cheguei no consultório, eu tinha uma agenda de 35 crianças para olhar. E um telefone que não parava um segundo, porque era um chorando de dor de ouvido, o outro com pneumonia, o outro com... Era uma coisa alucinada. E eu só olhei para Jesus mesmo. E eu falava com ele, Jesus, eu não darei conta. Eu estou acima de mim hoje. Hoje o meu cansaço está acima. Realmente, eu não sou de reclamar. Eu sou uma pessoa de coragem, trabalho bem. A média de trabalho é 11 a 14 horas dia. Não reclamo. Sou animada, porque sou animada por ele. Mas esse dia eu estava muito cansada. E eu falava com ele, cada vez que eu ia lavar a mão, eu tinha 2 coisas que eu dizia a ele. Uma era, dai ao vosso servo a vossa força. Isso está no Salmo 85, depois vocês rezem esse Salmo, que ele é belíssimo. E eu repetia só uma frase do Salmo, falava, dai ao vosso servo a vossa força. E falava, Jesus, vigia minha prescrição. Vigia o que eu estou receitando. Vigia meus diagnósticos, porque eu estou para errar. Estou cansada demais. Se o Senhor não me socorrer, eu não darei conta. E à medida que cada vez que eu lavava a mão, eu repetia, dai ao vosso servo a vossa força. Jesus é de uma doçura tão grande, que aquilo que ele não pode resolver, ele alivia, ele abranda. Esse Deus eu creio profundamente, sem confusão, sem mudar nada, sem fazer nada, porque minha vontade era cancelar o consultório e ir para casa dormir. Era só o que eu precisava. Mas Jesus foi de uma delicadeza que eu fui percebendo como é que ele foi agindo. E eu comecei a rir durante o dia. Porque a única coisa que eu falava com ele era, dai ao vosso servo a vossa força. E em cada consulta, Jesus agiu de um jeito. Na certeza daquele Deus que caminhava ali comigo. E ele foi agindo de um jeito tão delicado, tão cuidadoso. Em cada consulta ele tirou uma coisa, ele cuidou de cada coisa. Que é difícil explicar todo o processo que ele fez. Mas ele foi fazendo, eu consegui acudir todo mundo que estava passando mal. Consegui atender todo mundo, porque pediatra tem que cantar, tem que dançar, tem que fazer muita confusão, porque pediatra tem que ser animado, não é? Pediatra com menino, vocês calculam o que acontece no consultório. Quando eu encerrei o consultório, falei com a minha secretária, ninguém desmarcou? Ela falou, não. Falei, eu consegui cumprir aquela agenda? Ela falou, mais do que estava marcado? Ela falou, eu fiquei impressionada, o que a senhora arrumou? Porque a senhora conseguiu terminar às 8. Que espetáculo, só termina 9h30, 15 para as 10. Falei, consegui acabar às 8? Eu não. Falei, aquele que caminha conosco. Jesus cuidou. E aí a gente vai entendendo o que é ser amado. Porque aquele que ama cuida assim, não é? Ele cuida com tanto detalhe da sua vida, cuida de coisas que são importantes só para você. Nem porque ele quer te restaurar e fala, porque eu cuido de você desse jeito, porque amo, meu bem. E preciso de você inteira. Então é esse Deus que a gente tem que ter a coragem de anunciar, que é um Deus vivo, que tem uma proposta de vida para nós, que é incomparável, e que cuida de cada detalhe do seu dia, e que está preocupado, sim, interessado em viver a sua vida. E que preocupa que pode ser uma bobagem da sua vida, mas é porque Ele é um Deus vivo, e que participa e que precisa da nossa caminhada com Ele. Ele quer nos levar com Ele. O mundo não sabe que precisa de Deus. O mundo não sabe que procura por Deus. Muita gente não sabe que procura por Deus. E aí você vai falar assim, Filó, mas para quem que eu vou ser missionário? Que você falou que eu vou ser missionária? Que eu vou anunciar? A quem que eu vou anunciar? Se eu não vou para a África nem para a Ásia? Eu vou anunciar para pagão? Não é para pagão. Nós temos que ir até aquelas pessoas que foram batizadas e esqueceram que foram batizadas. Nós precisamos de reavivar a fé. O mundo esqueceu a fé. Os cristãos estão numa tibieza de dar medo. O povo está morno, e esse morno não agrada a Deus.
Nós temos que ter uma fé que levante as pessoas. Nós temos que ter a coragem, a audácia de dizer, eu creio num Deus vivo que anda comigo. Você vê? Não. Você escuta? Não. Mas Ele age. Nós não podemos ter medo de testemunhar isso. Nós precisamos de lembrar as pessoas que elas já foram marcadas. E elas se esqueceram disso. E isso é muito grave. Se esquecer que um dia foram marcados. A gente não pode deixar a fé de lado. São essas pessoas que precisam resolver. Jesus disse um dia que se tiver 99, 100 ovelhas, ficar 99 no redil e sair uma, ele vai atrás de uma. Hoje a situação mudou. Uma ficou no redil e 99 está perdida. A situação inverteu. E aquelas pessoas que continuam frequentando a igreja, elas estão super alimentadas. Recebem de tudo. Então, nessa comunidade que tem curso de tudo, não aprende e não encontra quem não quer. E tem pessoas aí morrendo de fome. E a fome que as pessoas estão morrendo aí fora chama-se Jesus. É dele que as pessoas estão morrendo. Você encontra pessoas deprimidas, eu já falei isso muito com vocês, ou no antidepressivo, ou no ansiolítico, ou está no passado, ou está no futuro, ninguém no presente. Porque desconhecem que recebe um dia de cada vez. Porque desconhecem o Senhor. E desconhecem que o nosso destino chama-se Jesus. É para Ele que vamos voltar. Ele é o Senhor absoluto da nossa vida. E nós temos que assumir esse compromisso, nós que já o conhecemos, que já temos a oportunidade de caminhar com esse Deus, que nos liberta de todas as angústias, que nos dá coragem, que nos levanta, que nos dá força, que fala, estou aqui, não tenha medo. Esse mesmo Deus que nós temos que ter coragem de falar uns para os outros. Porque é dele que eu tenho que falar todos os dias com aquelas mães. É com aquelas mães que eu tenho que dizer coragem. Coragem, vamos rezar. Coragem seu dia inteiro. Não duvide no seu coração. É isso o dia inteiro que a gente tem que dizer. Mesmo quando a dor é maior. Mesmo quando a última palavra, e sábado uma mãe, eu olhei para uma criança de 4 anos, toda mal formada, num sofrimento, e disse para aquela mãe, essa criança foi batizada? Ela me disse, não. Eu falei, vamos batizá-la. Ela está muito grave. Ela falou, doutora, mas Jesus não vai fazer isso comigo. Eu falei, mas a sua filha está num sofrimento imenso. Será que não seria a hora da gente dizer, vá descansar, vá brincar de roda? Tanta coisa linda que nos aguarda. Ela falou, Deus não vai fazer isso. Eu falei, mas a senhora me permite batizar? Vamos rezar? Eu, a técnica de enfermagem, e a senhora, se 2 chegou, Jesus estará aí. Vamos rezar. Bendita a hora. Batizei por volta de 11, meio-dia, ela faleceu às 4. Bendita a hora. Porque às vezes a gente acha, mas Deus não fará isso comigo. Por quê? O sofrimento faz parte da nossa vida. Mas a gente que crê, nós temos um outro olhar sobre a dor, porque eu sei que não fecha na dor. E eu falei com ela, a senhora crê que a senhora irá rever essa menina? A senhora crê? É de verdade? Qual é a vida que nós estamos construindo? Qual é a vida que vocês estão vendo as pessoas construir? Às vezes as pessoas estão com uma esperança tão limitada. Qual é a esperança que elas querem? É de ter uma casa, de ter um marido, ter filho. Isso é nada, gente, isso é muito pequeno em relação a tudo que Deus tem para nós. Porque a esperança que a gente tem que semear é de ter uma vida eterna. Porque essa esperança nós não temos que ter medo de anunciar, porque é a esperança que não decepciona. Hoje vocês podem falar com alguém que está sofrendo. Reze, confie no Senhor que Ele mudará, se você quiser, não duvide que Ele fará. Não precisa ter medo, você anuncia Jesus, não é você que faz. Hoje quando eu falo para as pessoas, reze e Jesus se transformará, eu tenho certeza que Ele já fez. Apenas não acontece porque não cremos. Por que não temos muitos problemas? Sabe o que nos acontece? Rezamos pouco. E demais, pouco demais. Tem muita preguiça no coração. É uma luta fazer as pessoas rezarem. É uma luta. Como é difícil, como somos indisciplinados. Sabe por quê? Eu torno a repetir para vocês, porque não cremos nele vivo. Numa pessoa maravilhosa, que caminha, a gente não tem noção do que significa isso não. Um Deus que se levanta comigo, caminha comigo, participa da minha vida comigo e me prepara para voltar para a casa do meu Pai. Rezar não vai me blindar do sofrimento, não vai, mas vai me dar força, coragem para passar a dor com Ele. Não passo sozinha. E às vezes eu vejo as pessoas, igual eu estou acompanhando um casal lá no CTI, o pai é extremamente decepcionado, ele está decepcionado com Deus que não atende ele. Sábado eu conversei longamente com ele e disse,
O seu filho, antes de ser seu, é do Pai? Mas como é difícil para nós entendermos que as coisas não são nossas, porque queremos tudo aqui. Porque acreditar em Jesus e ter essa consciência dessa eternidade, dessa proposta, transforma a minha vida agora, não é lá não, é agora. É hoje que eu tenho uma outra qualidade de vida, é hoje que eu caminho de um outro jeito, é hoje que eu enfrento o que tiver que enfrentar, porque eu sei que não estou só. Eu sei que Jesus não é uma ideia. Então é nós que temos que ter coragem, com a nossa alegria, de levar Jesus para as pessoas. Você só encontra pessoa de cabeça baixa, triste, abatida, deprimida. Fala, o que aconteceu, gente? Por que está assim? Ah, está tudo tão difícil. Fala, porque não rezou hoje. Porque não se alimentou hoje. Porque não esteve com o Senhor teu Deus. Por isso está tudo difícil. Por isso está arrastando. Ah, estou com meu coração pesado. Porque não rezou. Porque se tivesse conversado com aquele que é o Senhor, estaria diferente. Ontem alguém me dizia, eu estou em pânico. Porque eu posso morrer a qualquer hora. Falei, eu acho uma alegria, né? Se falar uma coisa dessa comigo, fala, vai agora, falou, que espetáculo. Mas, presta atenção, ouvir uma coisa dessa. Chegou a sua hora, falou, que delícia, missão cumprida. Imaginem isso. Eu estou em pânico, eu posso morrer. Falei, graças a Deus começou a tomar consciência. E eu posso deixar meus filhos? Pode. Por isso que a gente aproveita tudo a cada minuto, porque não sabemos o próximo segundo. Falei, eu não estou conseguindo dormir. Falei, porque não se entrega em Deus. Quem é o Senhor da sua vida? É Ele. O dia que vocês entenderem, vocês vão dormir. Ninguém vai ter insônia e vai tomar remédio para dormir. Porque Ele é o Senhor, então a gente se abandona e fala, não tenha medo. O Senhor tem um projeto de amor para a sua vida. Por que você está angustiado? Ele tem um projeto. Relaxa, entrega. E fala, Ele me criou. Ele tem um propósito para mim. Ele tem um propósito para todas as coisas. Mesmo que nesse momento a situação seja difícil. Mas Ele é o meu Deus, Ele é o meu Pai. Um dia vocês repitam isso dentro do coração de vocês. Eu tenho um Pai, que é simplesmente o Todo-Poderoso, que cuida de mim. E por isso nada pode me faltar. Nada. Então, quem é que pode fazer ressuscitar dentro de nós essa esperança? Quem faz isso mover dentro de nós? É o Espírito Santo de Deus. É Ele e foi Ele que fez isso com os discípulos. E é Ele que faz com todos nós hoje, que somos chamados por Jesus a irmos levar essa esperança a outros que estão desanimados, abatidos, achando que a vida não vale a pena, achando que a vida acabou porque aconteceu alguma coisa, porque perdeu o emprego, porque descobriu que está doente, ou porque foi traído, ou por tantas situações de sofrimento e miséria nesse mundo. E todas essas situações de miséria e sofrimento só tem um nome, a ausência de Deus. Porque é a ausência do amor. Porque aquele que ama, que já descobriu, é incapaz de fazer mal ao outro. A gente está vivendo essa confusão porque as pessoas estão longe do Altíssimo. Longe. Difícil fazer alguém dobrar o joelho. Difícil. Difícil. E eu continuo insistindo a vocês que é preciso dobrar o joelho para que as coisas caminhem na nossa vida. Desejo mesmo que vocês façam cada dia mais a experiência desse Deus que é um Deus de amor. Um Deus que nos deixa mal acostumado. Porque Ele cuida, porque Ele vela. Né? Esse Deus que nos cumula de toda alegria, que alivia o nosso coração quando está ruim, quando está com uma dor que está carregado, quando na época da morte do Sérgio, que eu custava trabalhar de tanta dor no meu coração, eu falava com Jesus, Jesus, põe um bálsamo no meu coração, tira essa dor para que eu dê conta de viver, de trabalhar, e era como se passasse uma mão mesmo. Eu falava, não, fiquei tão leve. Amigo, essa mão sua é poderosa. É porque Ele faz, mesmo. Ele escuta. Eu não preciso estar ajoelhada só no templo. Aonde eu estiver, eu posso clamar e esse Deus me ouve. Isso não tem preço, gente. Isso não tem preço. Se vocês começarem a viver essa presença desse Deus vivo na sua vida, começar a cada dia a fazer uma relação de amor, de entrega nesse Deus, que é seu Pai. Se vocês começarem a conviver com Ele, vocês começarão a ser os missionários da esperança. Vocês poderão levar até aquelas pessoas que convivem com vocês, que estão abatidas, achando que a vida não vale a pena, achando a vida sem sentido, né? Achando tudo tão esquisito. Né? Você poderá dizer para elas que existe uma razão para se viver, que a vida tem um sentido, que a vida tem um sentido maravilhoso, mesmo que a gente ainda não tenha compreendido. Existe muito mais para que a gente possa viver. Existe um projeto muito maior que fomos convidados a viver.
mas que nos desafia. A questão é aquilo que eu disse no início. Bem-aventurados seremos quando tivermos a coragem de falar. Eu irei, Senhor, porque eu experimentei na minha vida. Porque eu posso dizer para as pessoas que o Senhor mudou a minha vida, que o Senhor transformou a minha vida para muito melhor. E é interessante que foi de graça. Não gastei nem R$1. Nenhum. Jesus é de graça. Mas como que para nós é difícil aquilo que não pagamos, não é? Aquilo que não vemos, não palpamos. O essencial é invisível aos olhos mesmo. Então é preciso, da mesma forma como em procissão, eu sou do interior, né, Oliveira, a gente foi criado nas procissões, né? Se passava água benta nas mãos, é preciso que nós cristãos tenhamos a coragem de passar a esperança de coração em coração. É preciso levantar aqueles que estão mortos. Estão mortos porque estão sem razão para estar de pé. E eu digo, tem uma razão que levanta qualquer um. A gente hoje pode escutar, igual o Lázaro ouviu, às vezes a gente está numa sepultura, às vezes a gente está morto em algumas coisas e não está sabendo, ou estamos presos em algumas situações que não estamos vendo saída, nós podemos ouvir igual Lázaro ouviu, vem para fora. É a voz do Senhor que nos tira daquela situação. E vocês não tenham dúvida, por mais difícil que seja a situação, se vocês fizerem uma entrega do fundo do seu coração, vocês verão a solução. Vocês verão como Deus age, com que delicadeza, com que cuidado, e como Ele consegue fazer as coisas de um jeito que nos deixe extasiados. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que eu creio, esse é o Deus que eu posso anunciar a vocês, esse é o Deus que eu não preciso cutucá-lo e falar, faça alguma coisa para elas, para eles, porque eu estou te garantindo. Não, não preciso mais fazer isso. Há 25 anos atrás eu fiz. Não preciso mais. Hoje eu digo para vocês de todo o coração, com toda certeza, vá até Ele. Peça colo a Ele, se você nunca dormiu nos braços de um Deus. Peça colo. Se você hoje precisa de um colo, peça. Se você hoje precisa chorar, chore no ombro dEle. E diga, eu creio que o Senhor pode transformar a minha vida. Eu creio que o Senhor pode mudar qualquer situação que eu estou vivendo. Eu creio que eu posso passar por um milagre. Eu creio que o Senhor é o meu Deus que me ama e tem um projeto maravilhoso para mim. Então, que a gente tenha coragem de viver isso. Hoje eu tenho coragem de dizer a vocês, rezem, peçam, conversem, e vocês verão na vida de vocês isso que eu anuncio. Esse Deus vivo, maravilhoso, sem preço. Eu quero terminar com vocês com uma frase de Paulo, que está em Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 15. É como uma bênção que Paulo nos dá, não é? Que eu quero repetir para vocês. E depois disso, eu quero que vocês fechem os olhos, porque eu pedi muitas meninas que cantassem aqui hoje para vocês uma música que é desse hino da esperança, né? E lembrem disso amanhã quando vocês abrirem os olhos. Eu sou um missionário da esperança. E se você ainda não está pronto para ser, peça a Jesus que te transforme, para que você possa ser isso no mundo, na vida de quantas pessoas você encontrar amanhã. Dê um sorriso, dê um abraço e diga, dias melhores virão. Existe amanhã, tem algo melhor por vir. Se as coisas estão demorando para acontecer, aquilo que dizem, Jesus está caprichando. Tem coisa muito boa chegando. Nunca duvidem desse amor, nunca duvidem, porque esse amor de Deus fará vocês perder a voz ainda, extasiados com o que Ele faz por aqueles que confiam nele. Deus não decepciona ninguém que confia nele. Guardem isso, nosso Deus é Deus fiel. Está escrito assim em Romanos capítulo 15, versículo 13, que o Deus da esperança vos cumule de toda alegria e paz em vossa fé, a fim de que, pela ação do Espírito Santo, a vossa esperança transborde. Louvado seja aquele que nos reuniu aqui, que nos acumula de tudo bem e que só nos quer o bem. Que Deus nos abençoe. E a doutora Filó hoje nos fala de sermos missionários da esperança, de levarmos a boa nova no mundo sofrido, no mundo com tanta dor, no mundo árido, no mundo muitas vezes sem Deus. Somos chamados para levar Deus para as pessoas, para levar o amor às pessoas. Jesus fala, não foste vós que me escolhestes, antes eu te escolhi. Ele te escolheu e Ele te chama para que você seja esse missionário que leve o amor, que leve a verdade. O profeta Isaías, ele fala assim, e tem uma música que fala, aqueles que confiam no Senhor
renovam suas forças. Correrão e não se cansarão. Você anda cansado? Talvez você está confiando somente na sua força. Precisamos descansar nos braços do Pai e saber que com Ele tudo é mais leve. Com Ele a gente corre e não se cansa. Por isso hoje a nossa oração é dizer para o Pai, queremos ser missionários. Vamos rezar? Senhor, estamos aqui hoje e te pedimos, derrama Teu Santo Espírito sobre nós, para que possamos ser missionários do Teu amor, da Tua paz, da Tua alegria. Num mundo tão triste, tão cheio de dor, queremos levar a Tua boa nova, Senhor, às pessoas que precisam. Queremos, assim como o profeta Isaías fala, não nos cansarmos, porque temos confiado em Ti e depositado a nossa vida, a nossa força, tudo que nós somos e temos, somente em Ti. Amém? Se você gostou desta palestra, você pode adquiri-la na loja NS Rainha, que fica localizada na Rua Modesto Carvalho de Araújo, número 227, no bairro Belvedere, em Belo Horizonte. Ou também pelo telefone 3286-3034. Você também pode adquirir nas lojas Mãe da Igreja, que fica localizada na Rua São Paulo, número 634. Ou nas lojas Paulinas, que fica na Avenida Afonso Pena, número 2142. Fiquem com Deus e até a próxima! Mas o que a gente precisa entender, que acreditar em Jesus, não é só para a nossa vida, que um dia, por ressurreição, que vai acontecer depois da nossa morte, né? Nós temos uma vida que acontece antes da morte, né? Nós estamos aqui inseridos numa vida antes, né? Então, como é que a gente conduz a nossa vida a partir da nossa fé, né? Porque Jesus não ressuscitou apenas para que a memória dele ficasse viva no coração dos discípulos, de forma alguma, né? Jesus ressuscitou para que cada um de nós, né, para que ele pudesse viver em cada um de nós e para que a alegria de viver a eternidade a gente começasse a saborear agora. O que é uma vida junto de Deus, né? Porque isso que é a eternidade, vivermos com Ele, né? Na pessoa dele. Então é Jesus que quer viver na minha vida, na sua vida, na vida de cada um de nós, né? Então a Páscoa ela não é só um momento único, é um fato que mudou a história, a minha história, nossa história, né? Mudou tudo, né? Esse é o ponto central da nossa fé, é Jesus, essa história que Jesus ressuscitou, né? Imagina esses discípulos que viveram com Ele, que viram os milagres, que partilharam a doçura de Jesus, de conversar com Ele, de ser acolhido por Ele, de ser perdoado por Ele, dele consolar, né? Quantos que eles viram chorando, Ele consolou, enxugou as lágrimas, pôs no colo, deve ter dado gargalhadas deliciosas, comeu com Ele, dormiram com Ele. De repente Ele morre, passa por aquela atrocidade, vê Ele morto nos braços de Nossa Senhora, só João viu, enterram Ele, ficam desorientados, perderam o mestre. E aí no dia seguinte as mulheres vão ao sepulcro. E se vocês leem em Mateus, a Madalena tinha uma preocupação, porque tinha o túmulo e tinha aquela pedra. No dia que vocês forem lá em Jerusalém, vocês vão ver o túmulo dele, vocês vão ver que tinha aquela pedra, um peso. Ela pensava, quem é que vai abrir aquilo lá para nós? Quem vai rolar a pedra? Quem vai rolar a pedra? Eu fico pensando hoje, nós, 20 séculos, né? Quantas mil homilias? Mais de 2.000 homilias. Vigílias, né? Mais de 2.000 vigílias de Páscoa. Quanto tempo passou? Nós não vimos Jesus. Nossos olhos não o viram, nós não o pegamos. Todas as testemunhas que nos contaram já morreram. E com esse tempo todo, é como se Jesus fosse ficando distante, e uma pedra foi se formando, e ela foi ficando pesada, e hoje tem uma pedra que precisa ser rolada. Ela foi ficando densa,
pesada. Essa pedra que hoje precisa ser rolada é a pedra do nosso coração. Porque hoje, para nós, ouvir que Jesus ressuscitou pode não fazer a menor diferença. Não nos emociona mais. Não nos faz chorar. Não nos faz tremer. Nós caímos na rotina. Nós não vivemos a fé no fervor que precisa viver. Nós entramos no conformismo. Nós até vivemos numa assídia, a gente nem tem mais desejo de Deus. Aliás, a gente nem sabe que tem desejo. Eu tenho desejo de Deus? Sinto falta, a gente nem percebe que tem falta de Deus. Então esse Jesus, essa ressurreição consegue ter ressonância na minha vida, na sua vida. Porque eu vivo uma religião da rotina. Não me emociona alguém dizer Jesus ressuscitou. Nós podemos cantar o aleluia. Fala aleluia, aleluia. Morto, tudo morto. Não choramos mais com essa emoção. Isso não muda a minha história. Porque na verdade nós estamos vivendo uma religião morta. É aquilo que os anjos falaram para as mulheres. Por que você está procurando entre os mortos aquele que vive? É o que diz para nós. Por que vocês continuam vivendo, de uma forma, a religião de vocês, como uma mesmice que nem muda a sua história, a sua vida, nem você consegue contagiar o ambiente onde você está. Porque não faz diferença. Jesus não é algo que move a sua vida. Não é Ele a razão da sua vida, não é Ele o grande amor da sua vida. Não é Ele aquela energia que te põe de pé. Então hoje, aonde que você encontra Jesus vivo? Aonde você encosta nele? Você pega nele, vivo. O mesmo Jesus que andou na Galileia, que levantou Lázaro na Eucaristia, muito bem. Pena que todo mundo respondeu. Está vendo? Com a mesma certeza. O dia que a gente acreditar que Jesus está vivo, corpo, sangue, alma e divindade no altar, vocês podem imaginar a fila que vai ter lá fora? Mas não cremos. Eu nem creio que ele está vivo ali, ó. Senão qual problema teríamos? Ir lá conversar com ele. Não cremos. Não cremos de verdade. Porque o dia que acreditar de verdade, sua vida será transformada. A gente não acredita que quando eu recebo Jesus, eu recebo uma vida, que eu comungo um Cristo vivo, que me dá vigor para dar conta das duras provações da vida, porque não é fácil. Tem hora que a vida bate com força. Como é que eu fico de pé? Somente pela força dele, que é o meu sustento. Fala, de pé, estou aqui do lado. É Ele que nos dá a alegria da vida, nos dá a esperança, porque primeiro nós já sabemos que a morte não tem a última palavra. Já sabemos que a morte terá uma sequência com Ele. Nós vamos vê-lo, nós vamos poder dar um abraço nele, nós vamos poder dar uma continuidade e não morreremos, viveremos, porque não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Mas enquanto eu caminho aqui, eu tenho que me alimentar, Ele que me perdoa os pecados, Ele que sustenta, Ele que me dá vigor mesmo, e Ele que me dá alegria, Ele que me mostra o caminho e fala, não tenha medo, sou eu. Sou eu. Então não fica mole, fica firme, sustente na vida. Mas Jesus, nós estamos inseridos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Então não é fácil. Nós cremos em Deus e hoje cada vez um grupo menorzinho. Hoje é tão interessante, hoje quase que a gente tem que explicar para o povo o que a gente crê. Né? Antigamente o povo tinha que explicar porque era ateu, hoje em dia a gente tem que explicar porque crê. Inverteu. Né? Hoje o bacana, o chique, o moderno é ser ateu. E hoje eu vejo e lembro muito, que há muitos anos atrás, quando eu escutava Jesus falando, será que quando eu voltar vai ter fé no mundo? Eu falava, não Jesus, mas você é muito exagerado, claro. Hoje eu penso, será que vai ter fé mesmo? Hoje eu já entendo isso, porque realmente, cada vez menos, você vê o povo, que as pessoas, o fato de Jesus existir não faz diferença na vida. Porque se eu creio nele, se eu creio como o Senhor da minha vida, se eu passo a entender que Jesus a cada Eucaristia restaura a minha dignidade e fala de pé porque você é filho de Deus. Então você tem que andar com a dignidade daquilo que eu te mostrei que você é. Então como é que eu posso viver aqui, inserido nesse mundo,
não pertencer a esse mundo, mas tenho que viver aqui. E eu tenho que dar testemunho, porque o mundo te olha e fala, se ela acredita em Deus, como é que ela vive? Como é que é o seu comportamento que você crê? Como é que é o seu comportamento? Como é que você é o comportamento de luz? No lugar que o povo está matando uns aos outros. Matando na inveja, matando porque eu quero subir acima do outro, que acha que é melhor do que eu. Nossa, não tem certeza que é melhor do que o outro. Que ganha um cargo de gerência e acha que é o dono do mundo, né? O ensino pequeno poder, né? Tudo que Jesus ensinou. Então, como é que eu consigo no mundo colocar os valores daquele que é o Senhor da minha vida e me deu os valores e eu creio nele? Como que eu vou viver isso? Como é que eu vou me convertendo a cada dia e levando ele no ambiente aonde eu estou? Você imagina, eu estou lá na ciência, né? Que é um desafio, né? E aonde que a fé é uma coisa, a ciência é outra. A fé não precisa da ciência, a ciência não precisa da fé. Quem precisa das duas coisas é o homem, são as duas asas que a gente voa. A entender que nós humanos, né, nós seres humanos, somos feitos além da carne, há dentro de nós uma alma, que Jesus veio revelar, que nos sustenta. Né? E é isso que vamos apresentar no Pai. É a alma que carrega o corpo. Então hoje eu cuido do corpo, eu faço ginástica, tenho que fazer, tenho que me alimentar das melhores coisas, tenho que fazer tudo, mas eu não sustento e não cuido da minha alma. E aí eu vivo desanimada, porque eu perdi o ânima, que é a força de Deus. Então como é que hoje, né? Como que hoje eu posso sustentar tudo isso? E é duro porque as pessoas não têm essa consciência, mas nem nós despertamos para ela. Eu tenho que levar Jesus a sério. Jesus não é uma ilusão, ele é real e ele é vivo. Mas é tão interessante que não adianta para você acreditar e viver isso, o seu caminho não é o meu. Para que você entenda que Jesus veio, morreu por você e ressuscitou e está vivo, esse caminho é seu. Você tem que entender que Jesus está vivo. E você tem que fazer a experiência de vê-lo. A questão é eu querer ter essa experiência. A experiência de entender que Jesus participa da minha vida se eu quiser. Que Jesus é vivo. Né? Jesus não está morto. O túmulo não deu conta dele. Aquele que é o Senhor da vida não podia estar contido no túmulo. Ele foi à terra, né? Foi lá onde é que os justos aguardavam e levou o povo para o céu. Mas hoje, ele quer fazer parte da sua história. Mas para ele fazer parte da sua história, nós temos que entender algumas coisas, né? Porque a partir de tudo disso, a gente começa a entender que a vida tem sentido, né? Que a nossa existência não é um nada, mas que cada um de nós só existe porque é um sonho de amor sonhado. Você já conseguiu compreender isso? Que você só existe porque você foi sonhado, amado, por isso existe. Por isso está aqui. Até a gente despertar essa consciência, às vezes a gente anda assim meio, às vezes até meio entristecido, achar que a vida não tem sentido. É que a gente foi criado, já falei isso com vocês mais de uma vez, o projeto de Deus, quando Ele nos criou, é uma coisa tão grande, o nosso coração é tão estreitinho que não consegue entender a dimensão disso, é grande demais. É um projeto de uma eternidade. Ele nos criou para viver com Ele eternamente, a gente não tem noção do que significa isso. O lugar é algo que, imagina o que é ser convidado para uma vida que não tem fim. Nós não temos dimensão o que significa isso, né? Um lugar onde não tem dor, não tem sofrimento, mas que até eu chegar lá, eu posso viver aqui na alegria de uma presença de um Deus que caminha comigo. É isso que o mundo deseja e não sabe. O que você deseja? Eu desejo viver nessa alegria, porque eu tenho consciência de uma presença. Então mesmo na dor, né? Mesmo no sofrimento, a gente é capaz de permanecer de pé, porque eu sei que eu não estou só. Mesmo na noite mais escura, na noite da provação, essa consciência que eu não caminho sozinha. E que quando alguém te perguntar qual é a razão de você ser assim, responda. Já ouviu falar em Jesus? É o Senhor de todas as coisas, Ele é real. Não fomos feitos para a dor, mas para o amor. Isso tem uma força absurda.
Mas tem uma força que te põe de pé a cada manhã. Quando você entende que você é um projeto de Deus, um sonho dele. Hoje eu falava isso com 2 adolescentes no consultório. Você tem consciência que mais do que assistir a internet, mais do que reduzir a sua vida a esse pouquinho, você foi criado para algo muito maior do que você imagina? Nós não fomos criados só para crescer, casar, ter uma profissão, ter menino, criar os meninos, ficar velho e morrer, não. Qual é o projeto de Deus na sua vida? Como é que você revela isso? Com que alegria você caminha, a cada dia vivendo uma aventura na presença de um Deus vivo, fala: Jesus, bom dia, vão comigo no seu trabalho. Faça com que eu entenda que a minha vida tem uma dimensão maior. Comece a compreender isso, olhar isso, vocês vão ficar impressionados. Comece a entender o que é a sua vida sob o olhar de Deus, sobre o que é que Ele quer de mim, até o dia que encerrar. Preste atenção e peça a Ele a graça de viver o dia sob o comando dEle. E olhe, cada coisa que você fizer, você fala com Ele: é assim que é para ser feito? Era isso que o Senhor desejava? Outro dia eu até comentei aqui, que tem uma palavra que Jesus falou na Bíblia, falou na hora da morte, uma das palavras que eu lembro muito, que é: tudo está consumado. Eu lembro disso à noite. E eu penso: tudo está consumado hoje? Será que hoje eu consegui viver a vontade de Deus inteiramente como era para se viver? Ou eu vivi a vontade dEle à parte? Ele queria uma coisa e eu fiz outra. Porque às vezes a gente termina o dia insatisfeito, inquieto, o coração inquieto, a cabeça pensando uma coisa, o coração em outra, agitado, preocupado, angustiado. Fala: por causa de que vocês estão nessa agitação? Por que está nessa agitação? Tudo que é de Deus não te agita. Tudo que é de Deus não te angustia. Tudo que é de Deus gera paz. Se você está vivendo um movimento agitado no seu coração, não pertence a Deus. Então, ter essa experiência de viver, a partir de agora, uma vida de fé verdadeira, aquela fé que muda a sua história, que você passa a tomar atitude na sua vida por causa dEle. E entender que Ele é a razão, o amor e a luz da sua vida. E que por causa dEle, as suas opções mudam. Tudo muda a partir dEle. E é tão apaixonante essa caminhada com Ele, mas é tão apaixonante, porque Jesus nos espera. Ele não te exige nem cobra. Nós podemos andar com Ele até o final da nossa vida sem nem olhar para a cara dEle. E Ele não vai te cobrar. Não vai. Mas Ele fica de olho. Se você der uma brecha, Ele entra. Ele fica doidinho para entrar, para dar palpite, para participar. E andar com Ele é algo escandalosamente bom. Imagina o que é poder caminhar com o Senhor da terra e do céu, o Senhor do tempo, aquele que é o Senhor da sua vida. O dia que vocês entenderem isso, poder viver isso, você vê que a primeira coisa que você não tem na vida é angústia, ansiedade. Pois você tem Deus com você, qual é o problema? Qual é a agonia? Se tudo eu falo com Ele. Fala: Jesus, o senhor viu isso? O senhor prestou atenção nisso? Porque às vezes ficou disperso, né? Homem, né? Às vezes você ficou disperso. Às vezes não prestou atenção. Se precisar, eu repito o acontecimento. Porque às vezes dispersa, né? Homem às vezes é meio disperso. Eu falo: Jesus, o senhor prestou atenção nisso, querido? Porque eu queria saber a opinião. Né? Porque vai perder um detalhe, né? O detalhe pode ser crucial. Então a gente conversar com Ele, entregar seu coração, às vezes só chorar com Ele, rir com Ele de um caso interessante. Fala: só viu aquilo? O que o senhor acha daquilo? Conversa com Ele, faça dele seu maior amigo, testemunhe isso. Ajude o outro a se aquietar, ajude o outro a se lembrar que ele é filho, que as pessoas esqueceram disso. Nessa loucura do mundo, o povo esqueceu que é filho. O povo esqueceu que tem um ombro que você pode encostar. O povo esqueceu que tem um peito que você pode ser amparado. O povo esqueceu que pode ser abraçado. E que Ele vai falar assim: não tenhais medo, sou eu. Você é de morrer. Você escutar uma frase dessa é de bambear. Não tenhais medo. E quantas coisas na sua vida você está paralisado porque você tem medo? Mas andar com Jesus vai exigir um monte de coisa. Vai mesmo. Vai mesmo.
pois eu ando com Ele, que eu não posso comprometer o nome dEle. Mas nós vamos cair várias vezes. O que você aprendeu quando Jesus carregava a cruz? Ele ensinou uma coisa. Jesus caiu quantas vezes? O que é que Ele quer nos ensinar? Precisa de força na vida? Não, precisa de quê? Paciência. Guardem isso. Filó, a cruz está pesada. Você precisa de força? Não. Sempre terá um sirineu para te ajudar. Muitas vezes o sirineu é ele mesmo. Mas a gente precisa de paciência. Porque às vezes na hora da tribulação a gente não tem paciência. A gente fala, mas está demorando demais. Isso não acaba. Deus me esqueceu. E caiu 3 vezes. Para mostrar a nossa fragilidade. Somos frágeis. A gente cai. Mas quem nos carrega? Quem nos ajuda? É Ele. Paciência, minha filha. Vai acabar ali, ó. Mas por enquanto tem uns passos. E é Ele que nós vamos precisar de dar. Então é interessante a gente aprender com o lado humano dele. Né? Aprender com o lado humano. Muitas vezes a gente grita como Ele na cruz. Por que o Senhor me abandonou? Meu Deus, por que o Senhor me abandonou? Vocês acham de verdade que um pai abandona um filho? Não abandona. Deus não abandonou. A resposta dele foi a ressurreição. Você acha que Deus vai abandonar qualquer um de nós? Filhos dele? Não vai. Filho, mas não estou enxergando nada, não tem problema não, Deus está vendo. Isso é que importa. A gente precisa enxergar nada, não enxerga mesmo. Nem com os olhos enxerga, você imagina. Filho, não estou vendo nada, nem eu, minha filha, mas Deus está vendo. Esse problema terá uma solução. Deus mostra. O que nós precisamos de aprender? A calar, a treinar a ouvir, a aprender a rezar. A nossa caminhada com Jesus, ela não é um milagre, ela é um contínuo. Todos os dias eu tenho que me dispor a rezar. Todos os dias, se eu pudesse, eu punho vocês na Eucaristia. Se eu pudesse, eu punho todo mundo para comungar todo dia. Pois é o alimento da alma, é a força que me sustenta. É a alegria da minha alma, não é? É que a delícia saber que eu estou recebendo Jesus vivo. Não consigo compreender, a dimensão é grande demais. Mas eu sei que é Ele que eu falo, vão, querido, trabalhar. E sei que a partir dali eu não estou sozinha. É isso que dá sustentação para a nossa história, que dá sentido na nossa história, que a gente dá conta de viver qualquer coisa, porque é por Ele, é com Ele e nele, e para Ele. E para Ele. Somente porque por Ele tudo. Aí a sua vida tem um sabor diferente. Aí a sua fé tem uma outra alegria. Eu venho à missa não porque eu sou obrigado, mas é porque cada celebração eucarística, o resumo o tríduo, quinta, sexta e sábado, a gente celebra todo dia de novo na missa. Sabiam disso? De novo, em cada missa, eu volto outra vez ao Calvário e celebramos de novo a morte de Jesus, não cruenta por nós. Todos os dias é tudo igual. Se celebra. Mas eu vou lá para colocar no altar os meus pecados, as minhas alegrias, as minhas tristezas, pedir a Ele uma situação difícil, falar, vão comigo, dá sentido à minha vida, não me deixa perder tempo, Jesus. Só tinha um projeto, me ajuda a cumprir. Me ajuda a cumprir, porque daqui a pouco você me chama, vamos embora. Mas eu não quero olhar para a minha vida e falar, não sabia que era para ter feito isso. Fala, Jesus, eu não quero passar o largo da minha vida. Não quero. Ontem eu recebi uma mãezinha no consultório, sofrida. Filhinha está internada no CTI, ela foi. Gerar um filho, não levar o filho para casa é difícil, né? Sofrido. Ela chorava. E eu conversava com ela, ela falou, doutora Filó, então não vai ter? Eu não vou saber por quê, que o bebê veio com tantos detalhes para serem corrigidos. Falei, não, agora não. Mas um dia, quando o Senhor te chamar de volta para casa, quando Ele te puser no colo como filho dEle, a filha querida, que Ele te puser no colo, que Ele te fizer ver a sua vida, e vai falar, isso foi por tudo isso. E você verá o que isso representou na sua vida. Por enquanto, apenas peça colo e confia. Sem medo, porque Deus sempre nos precede em tudo. Essas experiências é que eu digo para vocês, que são experiências de um Deus vivo. É isso que vocês têm que experimentar para que a fé de vocês, de verdade, ela seja contagiosa. Igual vírus. Vírus não contagia
porque você ouviu dizer. Vírus contagia porque você entrou em contato com ele. Nós temos que fazer igual Madalena, nós temos que entrar em contato com o único homem que transforma a nossa história, que vira a nossa vida do avesso, é o nosso encontro com Jesus. Cada um de nós tem que permitir ser olhado por Ele. Nós não podemos desviar os olhos quando Ele olhar para nós. A gente tem que deixar Ele perceber a nossa miséria, a nossa fragilidade, se entregar a Ele, não ter medo de ser amado por Ele. Não ter medo. Deixa Jesus te amar. Faça essa experiência de, repita para você, eu sou amada. Eu tenho um Deus que me ama e que quer escrever comigo uma história. É uma história de amor. Deixa Ele te conduzir. Não tenha medo. Se entregue. E descubra uma coisa que eu vou dizer com vocês. Andar com Jesus é uma aventura única. Tem nenhum dia que repete. Porque Ele é criativo. Olha que eu faço o mesmo trajeto todos os dias. Cada dia é uma história. Porque Deus é Deus. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Faça a sua vida ter sentido. Faça a sua história valer. Busque as pessoas para Ele. Leve a alegria de pertencer a um Deus. Aqueles que estão ali entristecidos, achando a vida sem sentido, tomando tanto de antidepressivo. Leva o melhor antidepressivo que existe no mundo. Chama Jesus. Né? Conte para eles, menina, você sabia que a sua história foi uma história sonhada, antes da criação do mundo, por um Deus Todo-Poderoso, que nos criou, trouxe o Filho dele aqui, porque a gente já tinha perdido a chance de voltar para o paraíso? E Deus Pai fala isso para Catarina de Siena. Catarina, sabia que vocês não podiam mais voltar para casa, né, Catarina? Ela falou, sabia não, senhor, podia não. Aí eu fiz uma ponte, e a ponte é a cruz do Senhor. Suba nela. Cuidado com o rio que passa embaixo, que é o rio do pecado. Sobe na cruz, Catarina, e anda nela. Um dia eu vou falar para você sobre os 3 graus de amor que Deus Pai ensina. O nível de amor ao nível dos pés de Jesus, ao nível do coração de Jesus, ao nível dos lábios de Jesus. Isso é o tanto que a gente precisa crescer no amor, né? Andar com Jesus é andar no amor. Aprender a amá-lo, primeiro aprender a ser amada, aprender a amá-lo e aprender a amar uns aos outros. O dia que a gente entender essa regra, nós vamos dar testemunho dele aonde a gente estiver. É isso que é viver a ressurreição. É isso que é entender que é a Páscoa, né? É a vida nossa transformada para sempre. Se quisermos. Se tivermos a ousadia de tirar essa pedra da indiferença, do conformismo, da rotina, de uma fé que não contagia ninguém, de uma religião morta. Eu quero uma religião que ponha fogo no mundo. Eu quero que as pessoas se inflamem a hora que escutam o nome de Jesus. Quando eu falo aqui com vocês, eu quase derreto. É disso que eu desejo, que vocês sejam queimados. Que sintam um calor que você queima de ponta a ponta. É de um Deus que queima e não te consome. É isso que eu desejo para vocês. Alegria da pertença. Alegria de levantar de manhã para saber que nós vamos levantar apenas para cumprir a vontade de um Deus que é o seu Pai. Pode ser que o dia termine aquele, pode ser o último dia da sua vida. Mas caminhar com alegria, nada aquele bando de hiena que só reclama de qualquer temperatura, de qualquer trabalho, de qualquer coisa. Mas é a alegria de ser convidado à vida. E de que qualquer problema que acontecer, fala, pera que eu vou conversar com Jesus, vou conversar com o chefe. Vou ali saber qual é a opinião dele. E deixar, filho, mas como é que eu vou saber que ele resolve? Qual que é a opinião dele? Deus não tem opinião, né, gente? Deus sabe. Ele não acha, ele sabe, né? Guarde uma coisa, se eu vou lá conversar com ele, fala, Jesus, deixa eu te contar um caso. Isso assim é para fazer o quê? Me ajuda nisso, me ilumina. Eu sempre vou lá levar alguma coisa para ele, né? Aí conversa com ele. Fala, então tá, a partir de agora, o caso é dele, né? Não entreguei para ele? Então, tudo que acontecer a partir de agora foi ele que arrumou. Vocês vão ficar impressionados. É cada solução que você fala, uau! Que escândalo, menino. Só você para pensar nisso, que é Deus, né? Então, essas coisas a gente tem que viver. Vocês têm que viver isso. Essa fé é uma fé que vai contagiar. Por quê? Porque Jesus está vivo. Tem gente que está achando que ele está lá na sexta-feira da paixão, já saiu, graças a Deus. Senão a gente não estava aqui de pé. Entender que só estamos aqui pela graça dele, que é o amor dele que nos sustenta. E que para amanhã eu não preciso ter medo. E quando o marido fala, filho, mas o que vai ser? Fala, eu sei não, Jesus sabe. E mas o que você vai fazer? Eu não vou fazer nada, Jesus vai fazer. Mas eu tenho certeza
que Ele fará. Mas por quê? Por causa do amor. O que você pode atestar isso? Porque Ele morreu por amor a cada um de nós, um amor que transborda. Então por que Ele vai me dar o melhor? Porque Ele me ama. É isso que vocês têm que responder. E é isso que vocês não podem bambear as pernas quando alguma coisa acontecer. É esse testemunho que o mundo espera quando você perder alguém. Você permaneça de pé. É isso. Né? Quando eu tive a graça de estar diante do meu pai, quando morria, 3 horas rezando com ele, desligando os remédios dele. Falando com ele, não tenha medo, pai, só vai encontrar com o seu pai, o nosso pai. Não tenha medo. Não é o padrasto, é um pai. E só não se preocupar, não que eu vou te achar depois. É uma questão de tempo, você só está aí na frente. Por quê? Porque a vida é eterna. Jesus não ia atravessar o universo para vir nos contar uma abobrinha. Eu acho que isso tem que nos encher de alegria. É uma alegria indizível. É algo que nos coloca fora do ar. Saber que a morte não tem a última palavra. Que somos convidados a uma eternidade. Isso talvez não tenha dimensão para vocês, mas para mim que lido com morte, que estou lá do lado das crianças na hora da morte, poder dizer a elas, até breve, vou te ver. Até breve, vou encontrar com vocês tudo a casa do pai. E dizer aos pais, você o verá. Né? É a fé que mantém eles de pé e eu de pé, porque senão não dava conta. Não vai dar conta. Tem 32 anos de CTI. Né? Quantos meninos já morreram comigo? Quantos eu já batizei? Né? Então, é na fé, na certeza. Que a hora que você ri, chora com uma mãe, você ri para outra. Porque o mistério do sofrimento vai fazer parte da nossa vida. Não estamos aqui para explicar, mas para acolher. É isso que é para viver, Senhor? Vamos viver com fé, com esperança e na sua santíssima presença. Então a gente tem que pedir a Nossa Senhora que nos ajude. Eu pedi muito a ela, sábado de manhã, depois da semana, da sexta-feira da Paixão, chama-se Sábado Santo, vocês sabem disso? É o sábado da esperança. E que Nossa Senhora, pode imaginar como é que ela viveu? Jesus morto, José estava morto, os discípulos tinham sumido. Ela estava sozinha, com a promessa de Gabriel. O reino dele não terá fim. Nada escrito, documentado em cartório. Só ela escutou. Louca, né? E ela no silêncio. Então eu fui meditar. E eu fiquei uma parte da minha manhã fazendo companhia para ela. Meu marido quase morreu de ir. Onde você vai fazer companhia para Nossa Senhora que ela está sozinha? Louca, né? Não, vim fazer companhia para ela. E fui ficar com ela. E eu pedi a ela 3 coisas. Me dê a consolação da mente, a consolação do coração e a consolação da vida. Me dê a força necessária nos momentos que a vida for difícil, não ficar doida. Porque ficar doida é tão fácil. Às vezes a linha é muito fina entre a saúde mental, de eu ser normal e ficar doida. Então eu falo com ela, me ajuda a ter esse equilíbrio que a senhora teve diante da dor. A senhora não desesperou, a senhora esperou. A senhora não xingou os discípulos. A senhora não matou os guardas. A senhora esperou. Uma fé inabalável. Falei com ela, me ajuda a ter um equilíbrio mental. Um coração que dá conta de sustentar, de guardar as palavras de Deus e ter uma fé que mesmo ter a esperança contra toda esperança. Fala, não tem jeito. Eu falo, mas a última palavra não foi dita, que é dita do Pai. Ter esse equilíbrio diante do sofrimento e esperar, né? O equilíbrio da vida diante da dor, isso não é uma brincadeira. Pedi muito a ela, fala, me ajuda a ter isto e ajudar os irmãos, porque se a gente aprende e se a gente dá conta, a gente ajuda uns aos outros a falar de pé, como ela ficou. Aquela graça que nos sustenta no momento que você fala, eu não vou dar conta. A gente é envolvido por uma graça que você fala, como é que eu dei conta? Eu achava que eu nunca ia dar conta de perder pai e mãe. Mãe, graças a Deus, ainda tenho. Mas eu achava que eu não ia dar conta de perder meu pai. Quando que eu imaginei que eu ia ficar com ele de mão dada, rezando e falando com ele, não tenha medo. Ajudando ele na partida. Essa é uma graça que te envolve, que é a força de Deus em nós. São as consolações que a gente recebe dele, como Nossa Senhora recebeu. Então eu fui fazer companhia a ela para ganhar dela.
Falei com ela, né? E ela ganhou os filhos que somos nós. Imagina o trabalho que ela tem com cada um de nós, porque ela tem que nos ajudar, nos sustentar, para dar conta. Porque ela sabe o caminho de chegar no céu, assim como Jesus sabe o caminho de chegar no céu. Então são eles que vão nos conduzir, e mais ninguém. Então a gente tem que firmar na palavra, fazer a experiência com Nossa Senhora e com Jesus, para que a gente siga o caminho, que o caminho é muito estreito. O mundo pode tentar nos enganar, nos seduzir, né? Então, por isso que tudo a gente passa para a aprovação de Jesus. Eu já falava isso com os adolescentes. Vocês estão encantados que aquele menino é lindo? Deixa eu te contar. Mostra para Jesus para ver se é lindo. Que a gente abre a embalagem, está podre, né? Então, tudo a gente tem que passar para a aprovação dele. Mas quando eu brinco com isso, é porque a gente não pode ter medo de nada. Por que, Filócrates, não precisa ter medo? Por causa do amor, guardem isso. Deus mostrou, Deus deu a prova que nos ama. Ressuscitou Jesus. E esse mesmo Deus, esse nosso Pai, vai ressuscitar a cada um de nós. Mas até lá, até eu poder viver a minha ressurreição, eu tenho uma vida para viver na fé, testemunhando um Deus que é vivo. E como o Ciro Pascal, uma luz para iluminar e para ser consumido. Então, aonde que eu me gasto? Aonde que eu envelheço? Para viver por Deus, com Deus e em Deus. Então, meus queridos irmãos, né? Nós somos irmãos. Um dia estaremos juntos num banquete que não terá fim. Mas até lá, deem testemunho de um Deus que é vivo. Até lá, Jesus precisa ser visto no mundo. Vamos pedir a Ele que abra as portas dele, nos conceda a graça de rolar essa pedra do nosso coração e de nos dar uma alegria indizível e nos dar uma força de testemunhar o Evangelho aonde for necessário testemunhar, com a alegria de pertencer a Deus. Essa alegria que eu quero que vocês carreguem, que eu quero poder encontrar com vocês aonde vocês estiverem e olhar para vocês e saber que vocês já sabem que pertence a Deus, que a gente se reconhece, né? A gente sabe aqueles que já creem, né? É diferente o povo de Deus, né? Completamente diferente. A gente olha para esse aqui é seu, né? Esse já tem um coração domado, né? Então vamos pedir a Deus essa graça. De assim como as mulheres, os homens daquela época deram a vida por Ele, que nós possamos também nos consumir anunciando que o nosso Deus está vivo. Ele vive em cada um de nós. Então não tenhais medo, o Senhor caminha conosco. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Amém. Obrigada. Quem tiver com a palavra de Deus, abra a Bíblia em Marcos capítulo 10, versículo de 46 a 52. Foi o Evangelho de domingo. Chegaram a Jericó. Ao sair de Jericó com seus discípulos e grande multidão, estava sentado à beira do caminho, mendigando, o cego Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno que passava, começou a gritar: Filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse. Ele, porém, gritava mais ainda: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Detendo-se, Jesus disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, ele te chama, levanta-te. Deixando o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe disse: que queres que te faça? O cego respondeu: Rabune, que eu possa ver novamente. Jesus lhe disse: vai, tua fé te salvou. No mesmo instante ele recuperou a vista e o seguia no caminho. Palavra da salvação. Esse trecho do Evangelho é o relato do último milagre que Jesus fez. Quando ele estava a caminho de Jerusalém, ele passa por Jericó, e esse é o último milagre.
e é que ele encontra o mendigo à beira do caminho. Bartimeu, ele devia ser um homem que tinha, a cegueira dele deve ter causado algum impacto. Isso nos conta Santo Agostinho. Porque Marcos conta o nome do pai e o nome dele. Então, ele não fala de um cego, tinha um cego à beira do caminho. Ele fala Bartimeu. Toda vez que a gente lê uma palavra e fala Bar, é pai. Então, Bartimeu, filho de Timeu. Quando vocês estudam, vê algum filme de Jesus que fala Bar José, Jesus é o filho de José. Né? Então, Bartimeu devia ser um homem que tinha algumas propriedades, tinha alguma coisa. Ele era uma pessoa que perdeu a visão. Então, ele não era um cego de nascença, ele já tinha visto. Tanto que ele fala, porque eu quero ver novamente. E ele perde e fica à beira do caminho. É um homem que se sente acabado. Né? Ele está cego, está sentado e está à beira do caminho. Que essas vezes, muitas vezes, é a nossa situação. Né? O Bartimeu, ele é um modelo nosso. A cegueira na Bíblia, ela sempre tem uma conotação mais densa, porque é a questão da luz. Nós temos que lembrar que Deus é luz. E Ele nos fez e somos filhos da luz. Ele nos fez para ver a luz. Então, quando Bartimeu está cego, ele não consegue perceber. Isso é um simbolismo da nossa fé? Sim. Sabe quando você crê, mas a sua fé vai acabando, vai diminuindo? Você fala, nem sei se eu creio mais. Ou eu creio assim, mas não é aquela fé que te motiva, não é aquela fé que te movimenta, é aquela fé que não te deixa sair do lugar. Você fica ali paradinho, é como se estivesse tudo muito bem, obrigado. Não é uma fé que te move por alegria, você não vive a vida com alegria, você apenas cumpre a vida. Compreende a diferença disso? Isso é muito diferente. Aquela pessoa que só repete o que tem que fazer, mas não vive com paixão, não faz a vida com paixão, não se envolve com nada, apenas cumpre. É muito triste, isso se arrasta pela vida. Porque quando você vê a luz, vocês imaginem, que na hora que Bartimeu, Jesus escuta ele gritando, e que Jesus para e fala, chama. E a palavra é coragem, levanta-te. Porque às vezes é a palavra que a gente precisa hoje, né? Coragem, levanta. Vocês imaginam o encontro, Jesus diante do cego. Imagina, é um mendigo diante de rei, literalmente, né? Alguém que quer curar e alguém que precisa ser curado. É um encontro de duas liberdades, né? O encontro de duas vontades. A nossa vida só vai mudar, gente, o dia que você tiver um encontro. Um dia que ele olhar no seu olho e te quebrar. Esse dia, você vai ser uma antes e um depois. Não tem jeito. A nossa fé, ela, para poder crescer, ela precisa de um encontro. E o encontro não é com uma ideia, é com uma pessoa. Não tem jeito. Não tem jeito de eu acreditar porque você acredita. Eu acredito porque eu encontrei com ele. Ele olhou no meu olho e eu fui quebrado. Senão, não. Senão eu vou estar sempre vivendo com o personagem do passado. Jesus é real, agora, vivo. Ele permite esse encontro hoje. Quando eu leio a palavra, isso aqui é ele disfarçado. Quando ele fala conosco, Bartimeu, sou eu hoje. Sua fé está fraca, é sua fé que precisa ser movimentada. E é tão interessante que, claro que Jesus sabia o que ele queria. Quando Jesus pergunta para ele, o que queres que eu te faça? Claro que Jesus sabia. Mas isso aqui tem um sentido maior. É lindo isso, porque Deus quer que o filho dele responda e fale com ele o que ele quer. Eu quero voltar a ver a luz. Eu quero voltar a ver o meu Deus, meu Senhor. Eu quero, por dignidade que eu tenho, porque eu sou filho do Altíssimo, estar de pé e pedir aquilo que me é de direito pedir. Eu quero ver a luz. Olha como é que Deus faz. Quando Santo Agostinho comenta Bartimeu, ele fala, Bartimeu quando perde, porque às vezes a gente perde riqueza, mas não é riqueza material. Às vezes a gente tem riquezas que a gente desconhece, e uma delas é de ser cristão. Uma delas é de ser filho do Altíssimo. E às vezes a gente perde essa dignidade. E Deus quer nos colocar de pé, coragem. Coragem, você tem uma dignidade.
Coragem pode me gritar: Jesus, tem de piedade de mim. Olha que oração belíssima, curta e objetiva. Essa oração quem fez igual foi o publicano, quando sobe ao templo. Lembra que ele está diante de um fariseu? Ele entra no templo, não se sente digno, bate no peito e fala: meu Deus, tem de piedade de mim, porque sou pecador. E o fariseu reza assim: obrigado, Senhor, porque eu não sou igual a ele, tá? Eu pago o dízimo de tudo, faço tudo. Quem que saiu de lá melhor? O que gritou e bateu no peito: Senhor, tem de piedade de mim. Então você imagina a riqueza de alguém que pode ver o próprio pecado, que ver a própria miséria. Porque para mim poder mudar a minha situação, eu tenho que ver. Se eu achar que estou bem, que não sou cega, eu vou pedir cura de quê? Nada. A fé é um caminho. A nossa caminhada com Jesus é um caminho. Não tem jeito. Porque tem um querer nosso para que a gente possa caminhar. Eu tenho que ter um querer. Eu tenho que buscar por isso, porque não tem jeito de você ter um encontro com Jesus e não dar testemunho disso, porque você é invadido por uma alegria que não te pertence. Uma alegria de poder ver a vida de um outro jeito. Você passa a ver a situação com outro olhar, porque Ele te abriu os olhos. E é isso que a gente precisa pedir a Ele. Senhor, abre meus olhos, me dá a luz para que eu veja. Para que eu veja a beleza desse projeto do Senhor de salvação, desse mistério, essa beleza de ter sido criada para uma eternidade, essa beleza de ser filho do Altíssimo. Por causa de Jesus nós somos filhos adotivos. Me ajuda a ver na dificuldade, na alegria, na tristeza, me ajuda a ver a vossa santíssima vontade. Me ajuda a ver quando eu tenho que ajudar ou quando eu não tenho. Me ajuda o que eu tenho que fazer diante de uma situação. Me faça ver. Não me deixe passar ao largo, Senhor. Tire a minha cegueira. Eu quero ver a luz. Mas isso é uma opção. Porque se eu acho que está tudo bem, que o que eu estou vendo está bom, eu não tenho que pedir a Ele para curar. Mais importante do que ressuscitar alguém é ser capaz de ver os próprios pecados. A gente não tem dimensão, porque a gente não se acha pecador, não é? A gente fala: vou confessar o quê? Uai, gente, não matei ninguém, não roubei, não fui no cartomante. Qual que eu vou confessar? Fiz nada. Então, a gente não vê, a gente não se vê diante daquele que é profundamente a luz, né? Diante de um Deus maravilhoso de amor. A gente não consegue compreender a dimensão. A gente fica parado, estacionado na nossa vidinha, às vezes desorientado. Essa imagem do homem acabado, que está à beira do caminho, desorientado, porque não vê nada. Então a gente precisa pedir a Ele: Senhor, me ajude a ver qual é o caminho. Me ajude a tomar a direção certa. Porque às vezes eu fico girando e não acho o caminho. Porque eu preciso ter a coragem de falar com Ele: me mostra a direção. Quantas vezes a gente se sente perdida? Quantas vezes a gente não sabe para que lado ir? E muitas vezes quando a gente não sabe para que lado ir, fica parado até que Ele mostre. Fala: Senhor, me faça ver. Porque às vezes a nossa situação de ver é igualzinho da madrasta da Branca de Neve. O que ela fazia? Ela parava diante do espelho e falava assim: espelho, espelho meu, existe alguém mais lindo que eu? Ah, se o coitado do espelho dissesse que existia. Ela quebrava ele. Por quê? Porque às vezes a nossa visão é igual de espelho, só plana, só no único sentido, e a gente não consegue ter a visão do todo. Senhor, me ajuda a ver além de. Me ajuda a ver com seus olhos essa situação. Eu quero caminhar na luz. Eu quero crescer na minha fé. E por isso, porque creio, eu quero caminhar dar um testemunho concreto, consciente da opção que eu fiz na minha vida. É isso que a gente estava falando aqui no início. Qual é a opção que eu faço na minha vida? Porque creio. Porque creio. Muita coisa na minha vida muda porque eu vejo de uma forma diferente aquilo que eu acabei de ver aqui agora. Vocês imaginem, quando Jesus fala com ele, chama Bartimeu, faz 3 coisas. A primeira é que ele tira o manto. Então ele tira aquilo que impede ele. Depois ele dá um salto. Depois ele chega até Jesus. Se você parar e pensar hoje, o que te impede de viver uma vida de fé profunda? Isso é uma decisão sua. O que você tem que tirar da sua vida que está te impedindo de caminhar?
Porque às vezes a gente fica paradinho, acomodado. Aí a gente tem que tomar uma decisão, mas essa decisão, ela é pessoal. Eu não posso tomar decisão por você. É pessoal. É você que tem que querer. É você que já tem que ter escutado. E a partir daí eu tenho que tomar uma decisão. Eu quero andar nos passos dele. E eu digo que não é fácil andar nos passos de Jesus. Porque eu tenho que ter um discernimento o tempo inteiro dele. Jesus, é aqui o caminho? É por aqui que eu tenho que ir? Porque nós somos cegos, a gente não enxerga, a gente não vê nada. Quisera Deus nos dar a graça de perceber aquilo que a gente não vê. E nós somos uma geração que às vezes precisa de ver para crer. A gente precisava de não ver. Então é tão interessante isso, né, que quando João Paulo II, né, como a gente tem saudade dele, foi aos Estados Unidos dar uma palestra. Vocês imaginam um papa chegando nos Estados Unidos para dar uma palestra e ir numa catedral? Claro que antes do povo chegar, quem que tinha que estar lá? Polícia, né? Eles tinham que olhar tudo, a segurança absoluta, era um papa, eles tinham que olhar tudo e mais alguma coisa, até as esquinas. Então, antes da população chegar, porque viria uma multidão, eles vão antes, e além de tudo conferido, eles entravam e levaram os cães farejadores, para ver se localizava alguma coisa que eles poderiam não ver, e com isso o Papa correr um risco. Então os cães aí saíram olhando todas as pilastras, todo lugar, cheirando tudo e farejando. Quando de repente um cachorro para, fica estático, imóvel, sinalizando que tem uma pessoa. E aí o treinador dele vem atrás, e esse cachorro está parado diante do sacrário, revelando que tem uma pessoa. E nós entramos e saímos, e não prestamos atenção. Não é de assustar? O cachorro fica parado, sinalizando que tem uma pessoa ali atrás. Esse Deus é de chorar, porque Ele permanece vivo para cada um de nós. Ele está ali, vivo, a nos esperar. Mas como é difícil abrir os olhos para ver, não é? Porque realmente a adoração, ela é árida. Essas palavras são de Jesus. É uma devoção árida, porque vocês não veem nada, Ele fala. Mas eu estou ali. Eu trabalho na sua alma. Então a gente precisa pedir a Jesus a graça de não esperar ver com esses olhos, mas com os olhos da alma. Fala, Senhor, me ensina, me ajuda a ver. Me ajuda a acreditar, me ajuda a ver na minha vida o que hoje me impede de dar um salto em direção ao Senhor. O que me impede de me entregar? Quais são as amarras que eu tenho? Quais são os apegos que eu tenho? Quer dizer, eu tenho apego que eu não quero abrir mão para poder viver de verdade uma vida de fé. O que hoje nos impede de viver com alegria imensa de saber que somos filhos do Altíssimo? Que só de saber que temos um Pai que nos espera, um Pai que cuida de nós, um Pai que nos ama sem igual. O que te impede de acreditar de verdade que você é amado? O que te impede de acreditar num amor que cuida de você? O que anda te fechando os seus olhos, para que você não veja? Fala, Senhor, me dê essa decisão. Ele ainda era cego, eu dei um salto. Me ajuda a ter, além de ver, me dê um ouvido atento para te ouvir. Mas além de abrir os olhos para ver, o ouvido para ouvir, me dê um coração que queira te obedecer. Porque eu quero viver de verdade uma vida cristã. Eu quero de verdade estar comprometido com o seu santo nome. Eu quero de verdade ter uma vida cristã. Eu quero de verdade poder dar testemunho do Deus que eu creio. Mas se Ele não nos ajudar, não tirar, como que vamos enxergar? Não vamos. Mas primeiro eu preciso reconhecer. E não deixar Ele passar. Santo Agostinho fala uma coisa assim: Deus hoje vai me visitar, eu espero estar em casa. Peça a Ele, Senhor, me dê a graça de estar, me dá a graça de estar em mim. A casa que Santo Agostinho está referindo é a gente mesmo. Nós vivemos num mundo que nos busca para fora. É preciso querer entrar. Entrar porque Deus habita. Fala, me ajuda. Aonde estiver, poder falar com o Senhor, rezar. Me ajuda aonde estiver. Me ajuda. Eu quero fazer um caminho de verdade cristão.
de verdade, Senhor. Eu quero dar testemunho que eu fui batizada. O batismo é o caminho da iluminação. Eu quero. Assim como Bartimeu deu testemunho e depois que foi curado andou atrás do Senhor, eu quero seguir seus passos. Mas sem a sua graça, eu não vou conseguir. Então vamos pedir a Nossa Senhora, né, pela intercessão dela, que ela hoje olhe para nós, as nossas misérias, na nossa dificuldade de crer. Porque é tanto amor, é uma história tão bela, esse mistério da salvação é algo tão encantador, é algo que um dia nós vamos ficar tão perplexos, que ela que viveu tudo isso, que acreditou, né? Maria foi aquela que acreditou sem provas. Eu fico pensando em quantos sims ela falou. Fico pensando que mulher é ela. Ela me emociona. Maria, ela me emociona. Uma menina que disse sim, que acreditou. E porque acreditou, Deus pôde fazer na vida dela o que Ele quis. E a gente, porque não acredita, Deus fica impedido de realizar na nossa vida o sonho dele. Porque a gente põe limite a Deus. E a única coisa que Deus não pode é mudar a nossa liberdade. Ele nos deu, Ele nunca vai tirá-la. Então, se a gente falar com Ele, você só pode vir até aqui, fala, ok. Ele nunca vai nos invadir. Nunca. Mas nós corremos o risco de não viver em plenitude aquilo que Ele sonhou para nós. Então, eu não gostaria que a gente frustrasse o sonho de Deus. Eu falo isso muito com Ele. Não me deixa ser uma filha adotiva ingrata. Mas me ajude a reconhecer esse Pai amoroso que cuidou, que cuida a cada instante, que nos ama. Me ajuda, né, a viver e deixar o Senhor fazer o que o Senhor quiser, como um barro na mão do oleiro. Deixa eu só fazer e refazer. E que Nossa Senhora, que foi essa mulher que acreditou. E acreditou, eu fico imaginando nas horas mais difíceis. Eu fico imaginando ela grávida, quando ela fez o caminho para Belém, dormindo ao relento. Andando, qual grávida daria conta de andar em cima de um burro? Sem reclamar. Acreditando, sem saber o que ia acontecer. Eu quando vejo hoje cada criança que a gente aperta, né, aqueles nenenzinhos mais apaixonantes, e penso, Jesus veio assim. E ela devia olhar e falar assim, como é que isso vai salvar o mundo, meu Deus? Que plano é esse? E esperou 30 anos com o silêncio dele. Porque hoje não voltou para falar, agora o próximo passo é... Fico imaginando a angústia deles quando tiveram que fugir para o Egito. E era uma fuga rápida, mas ao mesmo tempo com pressa, era devagar e com pressa, tudo ao mesmo tempo, porque eles não conheciam o caminho, tiveram que tomar um caminho paralelo. E tinha que ser rápido, porque estava cheio de guarda. E na chegada ao Egito teve bandido que ameaçou. Quanta coisa essa menina, esse casal viveu com o menino, sem saber, mas acreditou. Eu falo com ela, me ajuda a acreditar, mesmo diante do impossível. Mesmo diante daquela situação que fala, não tem saída, quando ela recebeu ele morto nos braços. Pode imaginar. Quando ela viu ele sendo crucificado. Quando ela viu ele carregando uma cruz. E ela sabia quem ele era. Eu fico imaginando o que foi acreditar nessa hora. Que o filme do Mel Gibson relata ela segurando as pedras, apertando na mão até acabar a crucificação, quando ela solta as pedras. E ela não jogou na cabeça de nenhum romano. Mas ela esperou. Hoje eu dizia, quem acredita em Deus não desespera, espera. Mas é preciso de muita graça, é muita graça que precisamos para acreditar, quando a gente não vê nada. Então a gente fala, eu creio, põe o pé, Deus porá o chão. Eu creio, Deus, a gente põe o pé e Deus põe o chão. E assim a gente constrói a nossa história. É uma história de dizer sim a Ele todo dia, de todos os dias renovar o eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas me fortalece. Eu creio e peço a Nossa Senhora, me ajuda a acreditar. Quando a senhora pôs ele morto no braço, devia pensar naquilo que Gabriel falou, o reino dele não terá fim. Mas como ele está morto, todo machucado, e ela beijando aquelas chagas. A primeira adoradora das chagas de Jesus foi ela. Sem saber o que ia acontecer. Mas acreditando, sozinha, porque o resto sumiu.
acreditando. Não tinha onde encostar, pode imaginar isso? Ela não tinha em quem encostar para chorar. Permaneceu firme. Essa fé ninguém nunca mais vai ter. Mas é preciso que a gente, como filho, peça a ela, me ajuda a acreditar, porque na minha vida tão simples, tão nada, mesmo que seja um nada, que Deus possa fazer aquilo que Ele sonhou. Mas se a Senhora não me der, não interceder por nós, a Senhora que é nossa mãe, como a gente vai conseguir? Mas que ela nos dê a graça de também perceber a passagem de Jesus e gritar: Jesus, Filho de Deus, tem de piedade de mim. Tem de compaixão da minha miséria, do meu nada. Me ponha de pé, Senhor. Restaura a minha dignidade de filho de Deus, de cristão. E fala: coragem, levanta-te. O que te espera é sem preço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.